Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui nessa nossa segunda aula que nós temos como tema Aprendendo a Liderar com Neemias. Na primeira aula nós falamos sobre a formação de um líder e hoje nós vamos falar sobre a oração de um líder. E nós vamos tratar desse assunto que é tão importante, falar sobre liderança. Nós vamos usar, como eu falei, na primeira, como base, um livro do Rick Warren que nós lemos e que muito nos abençoou. Mas antes de começarmos propriamente dito, vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por sua bondade, por sua misericórdia. Nós temos experimentado o seu cuidado para conosco. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está nos assistindo, nos ajuda também na ministração dessa aula, que o Teu Espírito Santo esteja nos orientando, nos abençoando e que possamos fazer tudo para a glória e para louvor do Teu nome. Amém. Bom, meus irmãos, como eu falei, nós vamos falar hoje sobre a oração de um líder. Mas certo é que nada acontece até que haja um líder, como nós falamos na primeira aula. Nós falamos também que tudo se levanta ou se derruba de acordo com o líder. E que o líder, ele pode sim ser formado, que você pode aprender a liderar. Então, é uma decisão sua. E Neemias, ele nos ensina os princípios de uma boa liderança. Se você ler o livro de Neemias, são 13 capítulos, você vai poder ver todos os fundamentos de uma boa liderança. A gente sabe que tudo acontece a partir de um líder. Inclusive, se fosse realizada uma pesquisa para descobrir as causas secretas de cada idade de ouro da história humana, não nos deveria surpreender o fato de tudo proceder da devoção e da pura paixão correta de um só indivíduo. Você vê alguns movimentos acontecendo na história da humanidade e se você for olhar no cerne daquele movimento, você vai poder observar que o movimento começou a partir de uma pessoa. Inclusive, no livro de Richard Day, ele diz o seguinte: não há movimento de massa genuínos, eles somente aparentam sê-lo. No centro da coluna sempre estará a pessoa que conhece a Deus e que sabe aonde vai. É certo que constantemente nos sentimos pressionados, para não dizer tensos, diante das necessidades de proporcionar novos métodos, novos planos, novas organizações, novas formas que façam, por exemplo, a igreja avançar e que assegurem seu crescimento e eficiência. No entanto, o método de Deus são os seres humanos. Boldes, no seu livro, ele diz assim: a igreja anda à procura de métodos melhores. Deus anda à procura de homens melhores. Deus anda à procura de pessoas que Ele possa usar. Anda à procura de líderes, porque nada acontece enquanto não há ninguém que proporcione liderança. Como eu falei, tudo se levanta ou cai de acordo com a liderança que existe. Enquanto as pessoas andam ocupadas à procura de métodos, maquinários e motivações melhores, Deus diz: eu procuro pessoas melhores, pessoas a quem eu possa usar. Ezequiel 22:30 diz assim:
procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Olha só. Deus procurou um homem que erguesse o muro, que se colocasse na brecha. Diz que ele procurou e não encontrou nenhum. Neemias era um homem de oração, meus irmãos. O seu diário particular, que é o seu livro, e se tornou público nesse livro do Antigo Testamento, ele guarda várias de suas orações, que começam com o que parece, por exemplo, no primeiro capítulo de Neemias. Do versículo 5 em diante, ele começa aqui uma oração que merece a nossa atenção. É um homem que, por suas conversas com Deus, nós conhecemos com maior profundidade a sua vida particular. A vida particular desse homem tão único. E uma coisa interessante, meus irmãos, é que Deus gostava de responder às orações de Neemias. Eu fiquei encantado com as orações desse homem. Neemias, ele tem registrado no seu livro 11 orações. É o personagem, depois de Jesus, que mais orou. Era um homem que tinha essa preocupação, esse cuidado com a oração. E olhando para Neemias, ele pode nos ajudar a aprender uma forma de orar com mais eficiência. O tipo de oração que Deus gosta de responder. Quando Neemias soube da crítica situação em que Jerusalém se encontrava, a primeira coisa que fez foi orar. Este é um bom ponto de partida para aprender a ser líder ao estilo de Neemias. Por isso, para aprender a liderar como Neemias, nós temos que começar orando. Agora, quando é que um líder deve orar? Quando um líder deve orar? Antes de fazer qualquer coisa. Os líderes devem orar. Quando Neemias ouviu as notícias que lhe deram acerca de Jerusalém, quando Hanani, que estava voltando de Jerusalém de viagem, onde Jerusalém estava a 1.600 quilômetros de distância, depois de dias viajando, e chega para Neemias e diz: olha, os nossos irmãos, o nosso povo está desalentado, os muros estão derribados, os muros estão caídos, há uma miséria. Neemias ouve aquelas notícias, coloca no seu coração e aquilo entra profundamente na sua alma. Diz que Neemias, ele chora, ele fica de luto, ele jejua e ele ora. Agora, Neemias não orou apenas por alguns minutos, nem sequer por algumas horas, mas ele orou por muitos dias. Ele orou por 4 meses. É claro que o líder faz muitas coisas. Além de orar, nós sabemos disso, mas o líder inteligente, o que ele deseja realmente é agradar a Deus por sua vida com a sua oração. Ele não faz nada antes de orar. Você já pensou o que faz com que algumas pessoas tornem-se líderes e outras perdedoras? A diferença está nisto. Os líderes dão a oração a mais alta prioridade. E os perdedores fazem da oração o seu último recurso. É claro que no século XXI que nós vivemos, tão inclinado à técnica, são muitas pessoas que vivem em constante estado de agitação, são tipos de personalidades tipo A, ativas, em contínuo movimento, com tendências aos ataques de coração,
orientadas em direção a lucros, metas, sempre ocupadas. Um estilo de vida desse jeito pode ser demasiadamente agitado para orar, nós sabemos disso. Mas ainda que Neemias tenha vivido séculos atrás, ele não era diferente de nós. Ele era um líder orientado para a conclusão de suas metas. Ele também queria ter êxitos. Como nós queremos, ele também queria realizar aquilo que estava proposto. Neemias dizia que antes de fazer qualquer outra coisa, deveríamos buscar tempo para orar. Neemias era também um homem de ação. Ele era organizador, motivador, administrador, e sob sua liderança, os muros que estavam destruídos durante décadas foram levantados em 52 dias. Antes, porém, de começar a mover-se, caiu de joelhos. Quando ouviu que algo andava mal, não saiu para organizar comitês, chamar as pessoas para tentar pensar o que ele deveria fazer. Antes de fazer qualquer coisa, estava a sós com Deus e orava. Este era o esquema normal da vida de Neemias. Quando Neemias ouve as notícias, a primeira coisa que ele faz é jejuar e orar. E por que o líder deve orar? Porque isso mostra que ele depende de Deus. Os seres humanos gostam de se sentir autossuficientes, não é verdade? Qualquer que seja o problema, nós achamos que podemos enfrentá-los sozinhos. Para que orar? Pensamos muitas vezes. Eu posso resolver esse problema sozinho? E dizemos. Na verdade, nós deveríamos dizer o seguinte: meu Deus, o que queres que eu faça a respeito disso? Só que nós não oramos e depois a pergunta é a seguinte: e agora? O que é que eu vou fazer a respeito disso? Quando, na verdade, nós deveríamos perguntar para Deus antes de qualquer coisa: Deus, o que queres que eu faça a respeito disto? Até porque Jesus, em João capítulo 15, versículo 5, ele diz o seguinte: sem mim, nada podeis fazer. E somente, meus irmãos, através de uma conexão, de um relacionamento fixo, sólido, uma relação com Jesus constante, poderemos chegar alguma vez a dar frutos em nossa vida. Por isso Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Mateus 5, versículo 3, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é aquele que é humilde, é aquele que entende que depende de Deus, que ele não tem força para resolver as suas questões humanas, mas que ele precisa do Criador, que ele precisa de Deus. E não há nada que Deus não esteja disposto a fazer pela pessoa que depende dele. Só podemos começar a ser úteis como líderes quando reconhecemos que dependemos completamente de Deus. Quando a oração se converter em sua primeira reação diante dos problemas, como era para Neemias, você saberá que está vivendo na dependência de Deus. Uma outra coisa é porque isso alivia a sua carga. Neemias era um homem compassivo, sensível, um homem que sentia profundamente as coisas. E perturbado pelas más notícias que tinha recebido, tratou de encontrar-se com o coração de Deus por meio da oração. E é justamente isso. Quando o líder, ele vai para o joelho, quando ele vai orar, o peso que está sobre ele, quando ele se levanta da sua oração, aquele peso já foi transportado para Jesus. Você pega o jugo de Jesus
que é leve, que é suave, e você entrega a sua carga para o Senhor. Então, meu querido, quando você ora, você alivia a sua carga. Neemias, ele chorou, sim, estava lá triste, chorou pelas ruínas, mas ele não se limitou a ficar de luto, a ficar apenas reclamando, a ficar gemendo. Não, ele orou, levou o problema diante do Senhor. Ele não murmurou, não gemeu, não se envolveu na autocomiseração. Engraçado que o nome de Neemias significa o Senhor é meu consolo. E é isso. Quando você ora, você é consolado. E aí esse consolo alivia a sua carga. Ele sabia onde procurar socorro para o coração quebrantado. Ele se pôs diante do Senhor. E Deus honra a oração que sai de um coração genuinamente quebrantado. Deus deseja nos escutar. Senhor, eu não posso com isto. Eu não sei como enfrentar. Ajuda-me. Essas são as orações que Deus gosta de responder. É quando você se humilha. É quando você mostra para Ele que você é dependente dEle. A liderança produz realmente estresse, peso, muitas vezes. E o alívio se encontra de joelhos. Isaías 40, versículo 31, diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Coisa linda. Vai para os pés do Senhor e com certeza Ele vai aliviar a sua carga. Uma outra coisa é porque libera o poder de Deus. Não há nada que libere o poder de Deus como a oração da fé. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O poder de Deus é liberado sobre a minha vida quando eu oro. E aí, através da oração, eu experimento tudo que Deus pode fazer. A oração utiliza os mesmos recursos de Deus. Quando se coloca Deus em um projeto, o impossível se torna possível. E isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para nós, líderes, e olhamos os desafios que estão diante de nós, e a gente percebe que por conta da oração, Deus começa a nos mostrar que aquilo que parece tão difícil, que aquilo pode sim ser possível, porque Deus está trabalhando a nosso favor. E como um líder deve orar? Podemos aprender muito sobre a pessoa pelo tipo de oração que ela faz. A oração que se assemelha a uma gravação gasta, repetitiva, indica um espírito que se secou. As orações, elas mostram muito da pessoa que ora. Muitas vezes você conhece uma pessoa pela oração que ela faz. E aí, meu querido, isso se deve muito ao relacionamento que você tem com o seu Deus. Porque quando você tem o hábito de orar, quando você ora com aquilo que está dentro do coração, você tem uma troca. E isso te torna alguém mais perto de Deus. E as suas orações começam a ser parecidas com o desejo de Deus. E quando lemos a poderosa oração do líder que temos em Neemias, a partir do versículo 5 do capítulo 1 de Neemias, nós descobrimos o caráter desse homem.
Ele orou durante 4 meses, como eu falei, sobre o problema de Jerusalém. Longe de ser uma oração informal, ela oferece um esquema para ter êxito em nossas orações. Se a gente lê essa oração aqui, nós vamos aprender com Neemias. Se você quiser compreender o que é uma oração eficaz, permita que Neemias seja o seu instrutor. E Neemias nos oferece aqui 4 segredos das orações respondidas. Primeiro, ele baseava sua petição no caráter de Deus. Neemias capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, a primeira coisa que Neemias diz aqui para Deus é o seguinte: Deus, tu és grande, Deus dos céus, Deus grande. Ou seja, Neemias reconhecia a posição de Deus. Uma outra coisa que ele diz assim, Deus grande e temível. Ou seja, ele reconhecia o poder de Deus. E diz mais, Deus que cumpre a sua aliança. Ele cumpre as promessas. Ele reconhecia a fidelidade de Deus. Então, a primeira coisa que Neemias fez foi reconhecer quem é Deus. E quando reconhecemos o poder e a grandeza de Deus, nós estamos louvando. O que Neemias disse é o seguinte: Deus meu, sei que a nossa situação é uma confusão. Eu sei que está tudo difícil, mas eu lembro-me que tu és aquele que tem tudo sob controle. Sei que os problemas que ali em Jerusalém são grandes, mas tu é maior do que eles. Tu és maior do que toda aquela confusão. Ele começou por colocar a situação dentro da perspectiva correta. E as orações respondidas começam dizendo: Deus meu, quero que me respondas por ser quem és. Tu nos fizeste essa promessa. Tu és um Deus fiel, amoroso, cheio de misericórdia. Neemias começa orando da forma correta. Muitas vezes as pessoas querem começar a sua oração com uma lista de pedidos, quando na verdade nós deveríamos começar a falar com Deus reconhecendo a sua grandeza, o seu poder, a sua fidelidade. Uma boa maneira de começar uma oração é basear sua petição no caráter divino. Concorda comigo? Aprendamos com Neemias. Outra coisa é que Neemias confessava o pecado que havia em sua vida. Deus havia advertido os judeus que o preço da desobediência seria alto. Eles perderiam seu lar em Israel, a terra prometida. No entanto, eles não quiseram escutar. Muitas vezes parece que Deus está estabelecendo algumas regras para serem seguidas, porque Ele é Deus. E, na verdade, é Ele que sabe o que é melhor. Ele sabe o que a desobediência vai causar na nossa vida. Afinal de contas, foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou. E aí, quando não obedecemos, nós estamos desprezando o manual de instrução da nossa vida. E por ter insistido em seguir o próprio caminho, os israelitas perderam tudo o que possuíam. A desobediência lhes custou a sua cidade, o seu templo, a sua liberdade. Mas a oração de Neemias, versículo 6 e versículo 7, ele diz assim: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti.
Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Neemias, meus irmãos, começou a sua oração reconhecendo quem Deus é, e aqui no versículo 6 e versículo 7, ele diz: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança. Mas ele diz algo importantíssimo. Ele admitiu quem ele mesmo era. Ele identificou-se com um povo que foi deportado para a Babilônia. Ele diz aqui: pecamos. Os israelitas não haviam ido para o cativeiro por culpa de Neemias. Não, Neemias nasceu depois. Neemias não nasceu na época em que o povo foi deportado para o cativeiro, mas Neemias, ele se incluiu dentro do pecado da nação. O que ele disse foi: eu sou parte do problema. Existe uma confissão pessoal e uma confissão coletiva. Quando foi a última vez que você, por exemplo, você confessou os pecados de sua nação? Você orou por sua família? Você orou pelos seus amigos? Você orou pelos seus amigos? Não, orou pelo pecado da sua nação, pelo pecado da sua família, pelo pecado dos seus amigos, pelo pecado da sua igreja. Muitas vezes na maioria das vezes, não pensamos assim. Nós somos muito individualistas. Em muitas sociedades atuais, o conceito que prevalece é o de que cada um é responsável por si mesmo. Neemias disse: não só tenho pecados pessoais, mas eu confesso o pecado do meu povo, da minha nação. Pecados coletivos. Aceito a culpa dessas outras coisas. Talvez você até pense: mas isso não é justo. Mas a atitude que um líder deve assumir é os líderes que aceitam a culpa. Normalmente, o que as pessoas fazem é passar a culpa para o outro. E se você quer ser um bom líder eficaz, deve ser capaz de assumir a culpa e compartilhar o mérito. Os perdedores são sempre pessoas acusadoras, cheias de desculpas, aquelas que transferem a culpa para os outros. Estão sempre fabricando culpados e lançando a culpa sobre alguém. Os líderes aceitam a culpa, como fez Neemias ao dizer: temos pecado contra ti. Que coisa linda que Neemias fez. Em última instância, todo pecado é contra Deus. Quando quebramos uma lei humana, na realidade estamos oferecendo a Deus, a nossa desobediência. Quando prejudicamos outra pessoa, estamos prejudicando a Deus. Davi confessou o seu pecado. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Uma outra coisa, Neemias invocava as promessas de Deus. No versículo 8, no versículo 9 do capítulo 1, continuando a sua oração, ele diz assim: lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então, meus irmãos, Neemias disse a Deus: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo? Você pode imaginar alguém que diga a Deus que se lembre de algo? Ele lembra a Deus o que Deus disse no passado. Sim, é verdade que falaste que perderíamos a terra por nossa desobediência. Isso o Senhor falou. Mas, entretanto, prometeste também que se nós nos arrependêssemos, a teríamos de volta. E por toda a Bíblia nós encontramos gente que recorda a Deus o que ele disse, aquilo que ele disse que iria fazer. Davi fez isso, Abraão também fez isso, Moisés fez isso, e agora Neemias também fazendo isso.
Não é que Deus, claro, se esqueça daquilo que prometeu, não. Mas por que nós devemos fazer isso? Precisamos fazer isso porque nos ajuda a recordar o que Deus nos prometeu. Não há nada que agrada mais a Deus que o fato de nós mesmos recordarmos as suas promessas. É como se nós estivéssemos mostrando para Deus que nós confiamos naquilo que Ele disse que iria fazer. Que as promessas estão aqui guardadas ainda no nosso coração. É como as crianças. Elas se esquecem alguma vez das promessas que nós lhe fazemos? Nunca, meu Deus. Você fala para uma criança que você vai levar ela no parque daqui a 2 meses. Todo dia ela te lembra. Pai, é hoje que nós vamos para o parque? Pai, que dia que o senhor vai me levar? Então, meus irmãos, é como nós somos filhos. E nós somos filhos assim, né? Que ficamos no nosso coração com os desejos e as promessas que Deus nos faz. E a Bíblia também diz que nós somos pais imperfeitos. E se nós somos pais imperfeitos, nós prometemos aos nossos filhos e nos esforçamos para cumprir, imagina o nosso Deus, que é um Pai perfeito, o Pai celestial. Ele tem a intenção de cumprir as promessas que Ele fez em Sua palavra. E a oração, ela transforma as promessas de Deus em obras. A oração consiste em tornar posse da palavra de Deus. A oração consiste em pedir a Deus que cumpra o que Ele prometeu. Quando nós oramos, estamos pedindo que Ele faça o que já prometeu. E Ele quer fazer. E Neemias diz aqui na sua oração: Deus meu, estou fundamentando minha oração no que Tu és. Admito que eu sou pecador. E eu lembro da Sua aliança, da Sua promessa, daquilo que o Senhor disse que irá fazer para nós. E a Bíblia, né, meus irmãos, o que não falta é promessa. Nós temos aqui aproximadamente 7.000 promessas, esperando que nós tomemos posse delas. Tem uma historinha que diz que um homem morreu e foi para o céu, e lá para onde quer que olhasse, encontrava armazéns. E aí ele pergunta: para que são esses armazéns? Aí responderam: ainda e onde armazenamos os dons e as bênçãos. Quando ele pediu para ver os armazéns, achou riquezas muito superiores a tudo o que o ser humano pode imaginar. Riquezas para fazer a satisfação espiritual, necessidades físicas, necessidade nas relações, necessidades materiais. E as etiquetas de todas diziam o mesmo: nunca reivindicada. Então, Deus nunca fecha seu armazém enquanto você não fecha a sua boca. Deus tem mais desejo de abençoá-lo do que você tem de receber suas bênçãos. Mas você precisa reivindicar as promessas de Deus. Neemias pôde reivindicar essas promessas porque ele as conhecia. Havia estudado a palavra de Deus, havia escondido em seu coração as promessas divinas. Quando foi a última vez que você aprendeu de memória uma das promessas que a Bíblia contém? O segredo do êxito ao orar consiste em suplicar a Deus que Ele cumpra o que Ele prometeu. Isso não é pecado. Eu sei muito bem que as promessas de Deus determinam a fortaleza da minha vida na oração. É claro que ninguém determina nada para Deus. Deus é soberano. Nós pedimos pela misericórdia e pela graça dele. Nós sabemos disso. Mas Deus, Ele tem prazer em me responder, em realizar as promessas já feitas para a minha vida. Uma outra coisa que Neemias fez, de muito importante, é que Neemias, ele era específico. E para obter
as respostas concretas às nossas orações, precisamos fazer petições concretas. Se não for assim, como vamos saber que Deus nos respondeu? Não é verdade? No versículo 10 e no versículo 11 da oração de Neemias, no capítulo 1, diz assim: estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Fazem com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Neemias, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Então, Neemias, que nessa época era copeiro do rei, Neemias estava disposto a ir a Jerusalém. E ele declarou a Deus que estava à sua disposição, estava disposto a dirigir as obras de reconstrução. No entanto, ele também era um homem realista. E para poder ir, sabia que tinha de conseguir a autorização do rei Artaxerxes. Um homem que decididamente não cria em Deus. O rei tinha poder sobre a vida e a morte de todos na Babilônia. E além do mais, Neemias era sua mão direita, de modo que sabia que lhe faria falta um bom poder de convicção para poder convencer o rei que lhe permitisse se ausentar durante 3 anos, meus irmãos. Era um tempo considerável. Talvez, inclusive, fosse necessário até um milagre para que o rei Artaxerxes pudesse liberar Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias, ele não teve medo de orar e pedir êxito. Alguma vez você já pediu a Deus que o fizesse triunfar? Se nunca fez esse pedido, por qual razão? Lógico que você já fez. Só há uma alternativa. Se você não orar, nós estamos fadados ao fracasso. Se o que está fazendo é, em última instância, a oração, nós estamos fadados ao fracasso. Então nós temos que olhar para Neemias e orar com coragem, assim como Neemias ele fez. Neemias ele foi específico, ele foi direto. E aí, meus irmãos, assim nós temos que agir com a nossa relação com Deus. Abrir o nosso coração e falar aquilo que nós desejamos. Uma oração específica. Posso imaginar que Neemias começaria a dizer, ou a orar, dizendo algo assim: Deus meu, tens de fazer algo por aquelas pessoas. Peço-te que as ajude. Talvez tenha orado assim durante umas semanas. É possível que Deus lhe tenha dito: Neemias, você não está agindo com hipocrisia? Se você está tão preocupado com eles, por que não se envolve com o assunto? Porque, meus irmãos, quando nós começamos a orar para um determinado problema, uma determinada situação, muitas vezes aquilo que nós estamos orando, Deus começa a ministrar e a mudar até mesmo aquilo que nós estamos pensando. Talvez Neemias estava orando por aquelas pessoas que estavam lá tristes, deprimidas, pobres, né, com os muros derribados. E Deus, à medida que ele começou a orar, Deus começou a colocar no seu coração aquilo que ele desejava realmente de Neemias. E Deus então confirma no seu coração, e a partir de então, acredito eu, que Neemias entendeu: eu posso ser a resposta a esta oração. Eu posso fazer parte desse grande projeto. Talvez Deus possa me usar para reconstruir os muros. Eu faço. Eu estou disposto. Levou tempo para Neemias compreender a visão que Deus já havia tomado. Primeiro orou dizendo: talvez Deus possa me usar como resposta a esta oração. Agora, por fim, ele ora dizendo: dai-me êxito nesse projeto. E eu quero terminar dizendo o seguinte: espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus.
Deus, Ele quer te usar para grandes projetos. Mas o primeiro ponto, aliás, o ponto de partida é a oração, é o joelho, porque através dela, Deus vai revelar os projetos que Ele tem para você. Que Deus te abençoe.